Como evitar que o Brasil seja o local de origem da próxima pandemia? A gente sabe que você não aguenta mais ouvir falar de pandemia. Eu não estou suportando mais. Mas é bom lembrar que o vírus da Covid continua circulando e é bom manter aqueles cuidados que você também já deve estar cansado de ouvir. Vacina no braço e máscara na cara em locais fechados e com grande aglomeração de pessoas. E veja só, a gente mal saiu de uma pandemia e já tem gente olhando para a próxima. Pode parecer exagero, mas se tem uma coisa que aprendemos com a pandemia do novo coronavírus, é que prevenir é melhor que remediar. E olha, as notícias para o Brasil não são nada boas. Nada não está tão ruim que não possa piorar. É que, segundo um estudo recente, existem grandes chances de a próxima pandemia surgir aqui no Brasil. Na natureza, é comum que parasitas, como vírus e bactérias, pulem de uma espécie para outra. Os cientistas deram até um nome em inglês para isso, spillover. É como se o mundo animal fosse um grande amigo secreto da firma. Mas ao invés de meias, sabonetes e perfumes de fragrância duvidosa, os animais trocam parasitas. O problema é quando os seres humanos participam dessa grande festa de troca de parasitas. É aí que surgem as chamadas zoonoses. Cerca de 60% das doenças infecciosas humanas que surgiram nos últimos 80 anos vieram de animais selvagens e domésticos. Um bom exemplo de um spillover que culminou em uma zoonose aconteceu na Malásia entre os anos de 1970 e 1990, quando os fazendeiros do país derrubaram florestas e passaram a plantar mangas e criar porcos. De início, isso pareceu uma excelente ideia. Os porcos comiam as mangas que caíam no chão. Então, o fazendeiro economizava uma boa grana comprando menos ração. Só que os pés de manga também atraíram morcegos famintos, que não tinham o que comer porque os fazendeiros desmataram tudo para plantar manga e criar porcos. Esses morcegos hospedavam um vírus, batizado de vírus de Nipah. E adivinha só, o vírus passou dos morcegos para os porcos e dos porcos para os fazendeiros. A doença causada pelo vírus de Nipah tem uma mortalidade altíssima, que pode chegar a 75%. Por isso, na época, milhões de porcos tiveram que ser abatidos. Para nossa sorte, o vírus de Nipah não é tão transmissível como a Covid. Mas volta e meia ele aparece por aí. Em 2004, ele matou 150 pessoas em Bangladesh. E em 2018, matou 17 pessoas na Índia. Em resumo, existe um padrão. Quanto mais os parasitas trocam de hospedeiro e quanto mais perto a atividade humana fica dessa troca, maiores as chances de surgir uma zoonose. A boa notícia é que o surgimento de zoonoses não acontece ao acaso. Ao entender melhor esse fenômeno, a gente pode evitar, ou pelo menos reduzir as chances de sermos presenteados com um novo parasita. A gente já tem aqui no Meteoro um vídeo sobre como o desmatamento favorece o surgimento de novas doenças. Você pode assistir, mas claro, só se você quiser. Além do desmatamento, outros fatores ambientais, sociais e até de infraestrutura podem favorecer o surgimento de novas doenças. Esse estudo brasileiro, liderado por cientistas da Fiocruz, analisou esses fatores. Você já deve ter ouvido falar em algumas dessas zoonoses: doença de Chagas, antavirose, febre amarela, febre maculosa, raiva, leishmaniose, leptospirose e malária. Basicamente, o que os cientistas brasileiros fizeram foi avaliar quais estados do Brasil têm mais casos dessas doenças. Então, eles levantaram diversos dados sobre as características desses estados, como, por exemplo, diversidade de animais, níveis de desmatamento, PIB, número de profissionais de saúde e até o quão isoladas ou bem conectadas são as cidades daquele estado.
Aí, os cientistas usaram uma análise estatística chamada de modelagem de equações estruturais. A análise tem um nome meio assustador, mas não é difícil de entender. Esse tipo de análise basicamente mostra como todos esses fatores se correlacionam e como que eles afetam a probabilidade de uma zoonose surgir e se espalhar em cada um dos estados brasileiros. A partir dessa análise, foi possível estimar em quais estados existem maiores chances de um animal nos presentear com um novo parasita. O resultado da análise estatística é esse gráfico aí cheio de setas. Dos 12 fatores analisados, 5 estão significativamente relacionados aos casos de zoonoses. As setas indicam se esses fatores aumentam ou diminuem as chances de um estado hospedar eventos de trocas de parasitas com seres humanos. As setas azuis indicam os fatores que aumentam a probabilidade de surgimento e propagação de zoonoses. Por exemplo, quanto maior o desmatamento, maiores as chances de ocorrer uma zoonose. As setas vermelhas indicam fatores que diminuem a chance de ocorrência de zoonoses. Nesse caso, quanto mais vegetação natural tem no estado, menos as chances dele registrar um caso de zoonose. Já as setas cinzas mostram a correlação entre os fatores analisados. Por exemplo, os estados com maior diversidade de animais são aqueles que têm mais vegetação natural, mas que também sofreram mais com o desmatamento nos últimos anos. O resumo da obra é o seguinte: os estados com mais casos de zoonoses são aqueles com maior diversidade de animais, que sofreram mais com o desmatamento nos últimos anos e têm poucos remanescentes de vegetação natural, que têm muitas cidades isoladas e com pouca arborização urbana. Nesse mapa, a gente consegue ver o risco de surgimento de novas zoonoses em cada estado. No sul, Paraná e Rio Grande do Sul têm riscos baixos, enquanto Santa Catarina tem risco intermediário. No sudeste, todos os estados têm risco intermediário. No centro-oeste, Goiás tem risco baixo. Distrito Federal, Tocantins e Mato Grosso do Sul, risco intermediário. E Mato Grosso, risco alto. No nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe têm risco baixo. Piauí, Pernambuco e Bahia, riscos intermediários, e Maranhão, risco alto. A situação mais complicada está no norte do país. Só o Pará tem risco intermediário, enquanto todos os outros estados têm alto risco de surgimento de zoonoses. Alguns animais são, por assim dizer, mais generosos que outros na hora de presentear seres humanos com parasitas. As espécies de animais com maiores chances de transmitir zoonoses são aquelas que têm populações com muitos indivíduos, que carregam muitos parasitas e que têm maior contato com atividades humanas. Pensando nisso, os cientistas cruzaram informações e criaram uma rede de interações entre animais e parasitas. Os cientistas encontraram 63 mamíferos que carregam 173 parasitas diferentes que podem causar pelo menos 76 doenças em humanos. Uma das atividades humanas que mais favorecem a troca de parasitas entre animais selvagens e seres humanos é a caça. O problema não está só no manuseio e consumo da carne de caça, não. O perigo já começa quando o caçador entra na floresta e se torna ele próprio um buffet livre para mosquitos que carregam doenças. Dos 63 mamíferos analisados, os cientistas deram destaque para 3, que são comumente caçados aqui no Brasil, seja para o consumo de carne ou só por esporte. São eles o cachorro do mato, os gambás e os tatus. É bom lembrar que a caça de animais selvagens para consumo de carne é permitida somente para povos tradicionais. Mas quem mora em cidades do interior certamente já ouviu falar ou até já experimentou carne de tatu, por exemplo. Isso aí é para matar gente. Mas e aí? Será que a gente pode fazer alguma coisa para pelo menos diminuir as chances de sermos presenteados com um novo parasita e uma nova pandemia?
Prevenir o surgimento de novas doenças e pandemias não é tarefa fácil, mas o Brasil é um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo de como não fazer isso. Isso porque saúde humana, saúde animal e meio ambiente estão intimamente conectadas. É o chamado conceito de saúde única. Se uma dessas coisas deixa de funcionar, todas as outras são comprometidas. E no Brasil, meio que todas elas deixaram de funcionar ao mesmo tempo. É o caminho certo para o fracasso. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Para diminuir as chances de surgimento de uma nova zoonose, é preciso reduzir o desmatamento e restaurar áreas degradadas. E isso só é possível por meio do fortalecimento de órgãos ambientais. E passando a boiada. Também é preciso monitorar aqueles animais que carregam muitos parasitas e que têm contato próximo com os seres humanos. Quando surgir um caso de zoonose, é preciso agir rápido para identificar, notificar, isolar e tratar o caso da melhor forma possível. E isso só é possível com o fortalecimento de órgãos de saúde e vigilância sanitária, especialmente aqueles vinculados ao SUS. Eu não sabia nem o que era o SUS. Crises econômicas também aumentam as chances de ocorrência de zoonoses. É que crises econômicas aumentam a insegurança alimentar e isso acaba forçando algumas pessoas a consumirem mais carnes de caça ou de origem duvidosa. Só notícia boa, tocante à economia, né? Falando em parasitas, as pesquisas eleitorais vêm indicando que estamos cada vez mais perto de se livrar do seu Jair. Mas não vai ser tão fácil assim se livrar dos outros parasitas bolsonaristas, como bem apontou o Leandro Demore numa entrevista aqui no Meteoro. Porque quando a gente fala em militares, fica aquela coisa tudo muito planos grandiosos, né? Tem salário, gente. O cara tá ali acumulando função, entendeu? O cara tá lá matando 16 pau por mês. O cara não quer sair de lá. Você não tem noção da mamata que tá rolando de militares dentro do governo. Ela não é pouca, não, é muita. A gente todo não vai querer sair de lá. Independentemente de quem for o próximo presidente, vem muito trabalho pela frente para reerguer as instituições brasileiras que cuidam da saúde humana, saúde animal e do meio ambiente. No Brasil, o controle de parasitas ecológicos deve passar inevitavelmente pelo controle de parasitas políticos. Essa conta irá para as Forças Armadas. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. E ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o Ivan, que manda uma mensagem para a esposa Mariane. Mariane, estou muito feliz nessa nova fase da nossa vida. Te amo infinito e te desejo um feliz aniversário. Do seu marido, Ivan. Valeu, gente! Beijo!